Nesta hora, Pai, colocamos os dízimos e as ofertas diante de Ti, Pai. Abençoa para a Tua casa, abençoa o Teu povo, Senhor. Que todas as pessoas, Pai, venham a ser abençoadas, Pai. Não só na área financeira, meu Pai, mas todas as áreas, em nome de Jesus. Senhor, amado Deus poderoso, Pai, santo, soberano e fiel, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nesta hora, coloca o pastor diante de Ti, Pai. Abençoa para a vida dele, Pai. Cobre ele, Pai, com o Teu sangue. Livra, Pai, de todo mal. Pai, que a palavra que venha nesta noite, Pai, entre em nossos corações, Pai, faça morada, Pai. Toda distração, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, toda palavra contrária, Pai, vai cair por terra, meu Pai. Que a palavra hoje, Pai, venha para a nossa vida, Senhor, como um alimento, como vida, Pai, como água, Senhor, que purifique, que limpa, que nos restaura. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou dos amados, capaz do Senhor, amém? Amém. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Aleluia. Amém? Então, o nosso irmão conosco foi convidado pela missionária. Amém? Em nome de Jesus, seja bem-vindo, varão, viu? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra as vossas Bíblias, irmãos, para nós meditar na palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Bendito seja Deus. Eu quero dar os avisos já, né, irmão? Dar os avisos. Os irmãos sabem que domingo é dia da eleição. Então eu vou suspender o culto de domingo. Domingo não haverá culto. Irmã Aparecida, domingo não vai haver culto por causa da eleição. Amém? Então o culto de domingo é na sexta-feira. Então a ceia do Senhor será sexta. Seria domingo, como eu vou suspender o culto domingo, será sexta, a ceia do Senhor. Amém. E eu não vou enviar a ceia para pessoas que não vêm para a igreja, hein? Agora por diante, só vou enviar a ceia para quem está na cama e não pode levantar. Amém, irmãos? Como Jó, está na cama, não aguenta. Jó não aguentava levantar. Então, merece receber a ceia. O pastor não vai mais mandar a ceia para pessoas que não estão doentes. Amém? Tudo bem, trabalho é diferente. Me avisando com antecedência, é um trabalho, eu envio a ceia. Mas, quando o pastor não sabe da pessoa está, e o pastor vai enviar mais ceia, não, viu? Deus está me incomodando com isso. Amém. Mas é melhor fazer o que Deus manda. Amém. Não vou enviar mais ceia para pessoas que não se esforçam para vir para a casa do Senhor. Então, domingo não haverá ceia. Então, será terça-feira, às 19h30, é discipulado da fé. Há 8 meses, estamos falando sobre fé. Se você não tem fé para ser curado, felizmente tem que nascer de novo. Porque é 8 meses ensinando sobre fé. Já é o 9º mês. E é o ano todo falando sobre fé. Terça-feira estamos aqui falando sobre fé novamente. Amém. E sexta-feira, pastor, que é a noite da vez, será o culto. E seria domingo, será na sexta. Que sexta é culto normal, mas o culto de domingo, que não vai ter, vai ser na sexta, que vai ser a ceia do Senhor. Amém? Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias, como eu já falei, em Atos capítulo 14. Se você não tiver Bíblia, ali tem uma Bíblia da minha esposa, ali tem a Bíblia. A minha esposa não está aqui hoje porque ela está pregando em Alagoas. Ela vai chegar amanhã 9h30 da manhã. Amém? Ela vai chegar amanhã em casa, 9h30 da manhã. Por isso que ela não está na igreja. Eu só posso dar notícia de quem não está na igreja, quem me falou. Por que não está, né? Amém? Não posso dar notícia de alguém que não veio. Em nome de Jesus. Você achou os amém, Jesus? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 6 por diante, para nós entender. Posso ler, queridos? Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Lacônia, e para a província circunvizinha. Ali pregavam o Evangelho. Versículo 8. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, ao qual nunca tinha andado.
Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para se curar, e disse em voz alta: levanta-te, direita sobre os teus pés. Ele saltou e andou. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Por Deus. que eu vou ministrar essa palavra? Eu estava sentado em uma festa de casamento na sexta-feira. E sabe o que é aí na casa? Sabe o que é? Sexta. Nós estávamos no casamento, foi sexta? Sexta. Sexta-feira, comendo lá, né, me alimentando, e Deus falou comigo. Amém. Deus falou comigo, aleluia, que eu ia fazer visita no outro dia, que é no sábado, evangelismo. Eu amo fazer isso, é algo que eu amo de fazer. Evangelismo, importa, importa. Eu sou aquele que chega na porta, bato o pau e Dona Maria, né, o folhetinho na mão. Eu tenho prazer e alegria de fazer isso. E conheço muitas pessoas novas, conheço muita gente. Um dia, se essa pessoa não vem aqui na igreja, ela vai em algum lugar. Amém? E a gente vê pessoas de tanta situação. E eu aprendi, eu falei: Senhor, não vou mais ficar perdendo meu tempo temando com o crente que não quer nada contigo. Vou atrás de alma nova, a alma está sofrendo. Irmão, é tanta gente sofrendo, que se fala assim: meu Deus do céu, uma mulher que deu derrame. Eu olhei a cara dela e que era um derrame. Falei: minha filha, isso aí é um derrame. Lá, vai na igreja de Jesus, que tem coisa que é na igreja que Jesus cura, irmão. Mas eu falei: o senhor conheceu? Eu falei: conheci, isso aí foi um derrame. Vi que ela estava sofrendo, amém? Dei uma palavra de vida para ela. E se eu for contar aqui, é uma hora falando para você que a gente vê na rua, nas casas por aí. Irmão, é coisa feia, coisa terrível, amém? Então, eu já sabia a pessoa que eu ia visitar, o que a pessoa tinha. Deus falou comigo e eu fiquei sem acreditar se era aquilo mesmo. Quando eu cheguei lá na visita, que eu não vou falar o nome das pessoas, porque é fora de ética, né? Você tem direito, não precisa falar do nome, porque é fora de ética essas coisas. Visitei essa pessoa e eu já, então, como Deus me falou que era, eu investiguei ela, perguntando sobre a família, perguntando sobre a família dela, para conhecer a família dela, para mim poder, né? Aleluia, confirmar aquela percepção que eu quero ministrar sobre percepção espiritual esta noite. E foi uma percepção que Deus me deu, né? O que estava acontecendo com aquela moça. E ali eu comecei a investigar e eu fui ver aquele problema, era aquilo mesmo que Deus tinha me mostrado. Quando eu ministrei na área, era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo que Deus tinha me falado. Então, nós vemos que falando dos crentes têm perdido a percepção. O que é a percepção, pastor? Perceber as coisas, ver as coisas, perceber, sentir. Quando onde há fumaça, há fogo, alguma coisa está acontecendo. Então é importante quando acontecer isso, você dá uma olhadinha para a sua família, dá uma olhadinha para sua descendência. Né? Se já enfrentou o problema daquele que você está enfrentando, você vai ver se isso não é normal. Isso aí é espiritual. Eu tenho que procurar Deus para receber a Deus. Isso é a percepção que Deus dá para nós. E nós vemos crentes hoje despercebidos, não percebe nada. Satanás está tentando, enrolando, ele não percebe nada de forma alguma. Querido, você tem que perceber que aquilo não está certo, não está normal. Então eu quero ministrar isso nesta noite. Eu quero falar que Paulo tinha essa percepção. Paulo tinha a percepção natural. Paulo também tinha a percepção espiritual. A percepção natural é a percepção do homem que Deus dá. Deus deu, aleluia, entendimento para todas as pessoas perceber que as coisas estão indo bem, que aquilo não é normal. Mas as pessoas não dão atenção, amado. Estou falando para a pessoa crente, a pessoa não crente. Deus deu a percepção. Mas para o crente, para aquele que aceita Ele como Salvador, Deus dá ainda mais. A percepção é espiritual. E você perceber no mundo espiritual que as coisas não vai bem. Eu admiro muito a pastora aqui, a pastora Lígia, que ela sempre conversa comigo, né? E me conta as coisas que ela percebe. E ela começa a contar para a pastora Lígia, tem um entendimento.
né, que muitas pessoas não têm. Ela percebe o mundo espiritual. Ela percebe que as coisas não é bem aquilo, é espiritual. E nós crentes, irmão, crente velho, não percebe nada. Não percebe nada. Camarada enfrenta o problema, a luta, nunca percebe, só tomando por outro lado de Satanás. E nesta noite, Deus, Ele vai ensinar você. E você busca em Deus a percepção espiritual. Percepção é perceber algo, mesmo antes de acontecer, né? Isso é muito importante. Eu não sei se você gosta de assistir filme, mas tem um filme que é muito doido, aquele filme. E eu sigo assistindo, para dizer a verdade para você. Não é qualquer um que assiste aquele filme, ele é assustador. Ele acontece muito morte, porque é a morte matando mesmo. O nome do filme é Premonição. É esse filme mesmo? Aquilo é percepção, aquilo é percepção, irmão. O cara percebe que vai acontecer daqui a pouco. No filme mostra aquela visão, né? Aquela percepção. E ele sabe o que vai acontecer, né? E ele tem que evitar a não morrer, não é assim? E isso aqui não é percepção que existe mesmo. É você perceber que as coisas não estão certas, as coisas não estão indo bem. Alguma coisa está acontecendo ali. Isso é muito importante. E olhando para a palavra de Deus, nós vemos que os homens e as mulheres de Deus tinham essa percepção espiritual. Isso é muito bacana e maravilhoso. Eu gosto de falar sobre uma cidade. Eu gosto de falar, ministrar e mostrar a você aonde aconteceu. Para você é assim, você se sentir que estava lá. Você sabe mais onde você vai se localizar. A pessoa que ministrou uma palavra, ele tem que mostrar para você uma localização. E eu sou assim. Quando eu assisto um filme, eu assisto uma série, eu assisto algo assim, eu me sinto eu lá naquela situação, como que eu faria ali. Eu sou desse jeito. Eu sou assim. Entendeu? Eu vi mais coisas. Eu vi uma palavra de Deus aqui, a Bíblia, eu vi, parece que estou vivendo aquela palavra. Eu estou vivendo aquele momento. Então, eu sempre estudei a palavra, entendendo aonde aconteceu aquilo. A minha amada, então, eu vou ministrar aqui. Essa leitura que nós lemos aconteceu em 3 cidades. Na primeira viagem de Paulo. Amém? Pronto. Esse lugar hoje chama Turquia. Quem lembra da Turquia? Existe reportagem, sabe que a Turquia existe. Então, essa cidade aqui é naquela região da Turquia, Ásia Menor. Amém, amados? Então, Paulo, tudo isso que eu vou ministrar aqui aconteceu naquelas 3 cidades. Na primeira viagem de Paulo na Turquia hoje é Turquia. Mas naquele tempo, amém, querido? Chamava dessas 3 cidades. A primeira cidade você vê aqui que chama, né, Icônio, é a primeira cidade da Ásia Menor. As outras 2 cidades, as duas outras cidades, você pode dar uma olhadinha aqui no versículo 6, que é a Debe, né? E no versículo 8 você vê a terceira cidade, a Listra, que chama, amém? A primeira cidade aqui fica fora dessa Licônia. Licônia é um território. Na época, essas duas últimas cidades, que é a cidade de Derbe e a cidade de Listra, ficavam dependente da Licônia, amém? A primeira cidade, que é a Icônia, ficava na região, mas não dependia da cidade. Aonde Paulo estava? Lembra que eu falei? Aonde Paulo estava? Paulo chegou primeiro na primeira cidade, na Icônia. E naquela Icônia havia uma sinagoga, amém, irmãos? E Paulo sempre chegava na cidade. Paulo, ele procurava a sinagoga. A sinagoga é a igreja do judeu, amém, querido? Como a igreja aqui é a igreja, amém, todo aquele, né, que não é judeu, amém, que nós pertencemos à classe do gentio. Gentio é todos aqueles que não é judeu, amém, aleluia. Mas fulano se converteu ao judaísmo, mas ele não é judeu. Ele fala que é, mas não é. Judeu é aquele que deu sangue puro, amém, querido? Então nós somos gentios, né? Nós somos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, a igreja, aleluia, que aqui no Brasil chama a igreja, só que para a igreja do judeu é a sinagoga. E a sinagoga já era um costume judeu. Quando o judeu chegava naquela cidade, eles procuravam a sinagoga para poder cultuar ao Deus de Israel.
Amém, querido? Mesmo fora de Israel, é desta forma. Você sabia que aqui em Aracaju não tem sinagoga? No judeu tem. Amém, querido? Em várias outras cidades maiores tem sinagoga. Ou você pensa que aqui em Aracaju não tem sinagoga? Aqui tem sinagoga do judeu. Então é a igreja deles. Amém, querido? Então ele chegou naquela cidade. E quando ele chegou naquela cidade, querido, Deus começou a usar a Paulo. Aleluia. E eu quero mostrar para você na Bíblia Sagrada, aleluia, 4 pontos, aleluia, que mostra que Paulo tinha, aleluia, essa qualidade, essa percepção que eu estou ensinando para você. Eu estou ministrando para você. E precisa você ter essa percepção para Deus operar, para Deus fazer maravilha, para Deus surpreender você. Amém. Crente que não tem percepção, meu irmão, ele fica aí igualmente um perdido no meio do tiroteio, né? Satanás acerta ele em todo momento. Quer ver Satanás acertar? É um crente cheio do Espírito Santo que tem a percepção espiritual, né? Ele se ferra todo. Então ele não mete as caras com o crente que tem percepção espiritual. Vai lá no macumbeiro, manda o macumbeiro fazer uma macumba com um crente cheio do Espírito Santo, que tem a percepção espiritual para ver se os demônios vai descer e vai lá fazer alguma coisa bem. Fala, não, para isso aí não faço não. Glória a Deus. Filho dele é filho do Senhor. Glória a Deus. Então você precisa, crente, ter percepção. Tem pastores hoje, pastor obreiro, que não tem mais a percepção espiritual. Está perdido, irmão. A igreja faz suada, mas não acontece nada mais no mundo espiritual. Satanás não se preocupa mais com essas pessoas, não, querido. Satanás não está nem aí para zoada. Satanás não está nem aí para. Eu mesmo não gosto de ministrar cura, libertação, quando eu não sou usando algo. Eu não gosto. Satanás obedece à autoridade. Satanás obedece à ordem. Aleluia. Como que como eu vi meu irmão ministrando aqui e botou a irmã para louvar, o som tem que estar baixo, não pode estar alto. Então você vai obedecer a ordem, o comando. Satanás obedece a comando. Então o som tem que ser mais baixo, para ele obedecer a voz daquele que está ministrando, para receber a ordem. Aleluia, para as enfermidades receber ordem. Então isso aí chama-se percepção espiritual. Quando eu estou orando pelos enfermos ou por libertação, tem alguém cantando alto, eu fico incomodado com aquilo. Eu não gosto. Tem que abaixar, tudo bem, quer cantar, canta, mas canta abaixo da minha voz. Que Satanás, no mundo espiritual, Satanás, os demônios, as enfermidades, obedece, é ordem, irmão, é ordem. Amém. Que ele obedece. Entenda isso, meu querido. Por o crente fulano me dá zoadeiro. Ele é zoadeiro porque ele quase o som da sua voz, em nome de Yeshua Jesus, que as enfermidades vão embora, que as doenças vão embora, os demônios vão embora, as correntes quebram. Entenda isso se chama percepção espiritual. Eu me converti a Cristo com 19 anos. Eu tenho 58 anos hoje. Eu tenho cara de anjo, irmão. Eu tenho 58 anos, irmão. E não é brincadeira. Então eu aprendi muito durante esse tempo na vida espiritual. Eu tenho mais de 20 anos que eu sou pastor. Mas quando eu casei com a pastora, eu já era pastor há muito tempo em São Paulo. Então eu estou falando, eu tenho convicção do que eu estou falando. Amém. Eu não fui consagrado ontem, eu sei, meu irmão. Hoje em dia, por que quando eu oro, as enfermidades, a autoridade não esconde, o demônio não esconde. Por que não esconde? Porque eu tenho a percepção espiritual. E Deus, Ele tem falado conosco para nós ter a percepção espiritual, para nós perceber por que aquele irmão está com aquela doença, por que começou aquela doença. Tudo há um motivo, um porquê. Você tem que entender, que eu ministrei, foi uma macumba que foi feita para aquela irmã no passado, até a cancela. Deus mostrou, agora que eu olhei, eu pedi Deus para mostrar para ela onde foi feito o trabalho. Deus mostrou para ela que foi feita uma cancela e falou para ela o subconsciente dela, que era uma bacia de alumínio, tinha trabalho na bacia, mostrou a cancela. Eu falei, olha a outra, tem uma encruzilhada perto, né? Assim ela disse, tem uma encruzilhada perto, a encruzilhada do lado, e foi na terra dela.
Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Por que Deus mostrou tudo isso? Por causa da percepção espiritual. Aleluia. Deus, aleluia, Ele quer te dar a percepção espiritual, natural, você já tem, mesmo que você não usa, mesmo que você não sabe usar, mas Deus te dá essa percepção para que você possa, o que, amado? Ser vitorioso. Levanta a sua mão para o céu, fala: eu sou vitorioso em Cristo Jesus. E aonde estava Paulo, irmão? Estava na primeira cidade do nome Nicória, lá na Ásia Menor, que hoje é Turquia. Na primeira cidade, tenta, lá Deus já começou a usar Paulo com percepção espiritual. Eu vou mostrar para você, vou pontuar para você entender e aprender a palavra do Senhor. Se você não entender a palavra do Senhor não pode de forma alguma te curar, te libertar, te fortalecer. Aleluia. A palavra só vai te fortalecer se você entender. Você não pode receber a palavra se você não entender. Como você vai receber e guardar a palavra se você não entendeu ela? As igrejas por aí, pastor, prega. Pergunta para o crente lá se ele entendeu alguma coisa. Pergunte. Eu tenho uma facilidade de entender a palavra, irmão. Que eu estava no meu casamento, o pastor pregou a mensagem do casamento, eu decifrei tudo que é a mensagem do casamento, sentado lá. Então eu estou tentando mudar manancial, o que eu entendi. Porque é isso que é curador. É quando você entende e recebe a palavra. Amém. Você não vai receber a palavra se você não entender a palavra. Pergunte para ele, para o curso daí. Se depois que tu terminar, pergunta depois, hora depois, se ele entendeu alguma coisa da palavra que ele não entendeu. Por isso que vive doente. Por isso que nunca se vive sempre na fraqueza, no desânimo. Porque faltou receber, entender. Para receber, para poder guardar no coração. Aí sim, a palavra vai fazer o quê? Vida dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Que exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Olha para o versículo 14, versículo 1. Aconteceu que em Icônia entraram junto na sinagoga. Falei para você, o primeiro lugar que Paulo entrou quando ele chegou nessa cidade foi na sinagoga. Olha aí, meu irmão, é na sinagoga. É na sinagoga, é na igreja, você tem que comparecer. Você tem que comparecer na presença de Deus. Amém. Paulo sabia que era na sinagoga que Deus descia, que Deus fazia grande maravilha. Ele foi para a sinagoga. Aleluia. Presta atenção, vamos continuar. Dos judeus, falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Não só judeu, mas também grego. Quem era os gregos? Da Grécia. E a palavra diz grego não é judeu, grego é da Grécia. Todos que é da Grécia, né, irmãos? É grego, judeu. Não, pessoas pensam que judeu é grego, não é. Então pode ver que se converteu aqui, uma grande multidão. De judeu e também de grego. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim: a primeira percepção de Paulo foi conhecer a necessidade das pessoas. Levanta a mão e fala assim: eu preciso conhecer a necessidade das pessoas. Amém. Paulo percebeu que aquele povo necessitava de conhecer o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho era Cristo. Aleluia, ele pregou o evangelho. E diz que muitos creram. E diz, aleluia, diz que foram salvos. Muitos judeus e muitos gregos. Como pode crer se você, aleluia, não conhecer a necessidade da pessoa? O que faz conhecer